costumo dizer hoje, Godinho, que o que eu aprendi na faculdade não é 10% do que o meu pai me ensinou, cara. É sensacional a história que ele me deixou. A história do teu pai, ela é respeitada aqui por toda a população de Brasília, e não só de Brasília, né, do entorno e por onde ele passou. E essa tua história, que tu já contou parte dela, né? E aí depois, como é que foi essa vinda tua pro rádio? Pro rádio, pra comunicação? Te conto. Como é que foi essa coisa? Meu pai era o seguinte, meu pai era muito entusiasta de carro, cara. Meu pai gostava muito. Porque depois que meu pai começou a ganhar dinheiro, ele começou a investir dinheiro em carro. Por um hobby, ele começou a investir dinheiro em carro. Aí ele conheceu uns amigos, que os filhos dos amigos eram piloto de carro. Piloto de carro. E nessa, o filho de uma égua aqui andava veloz pelas ruas de Brasília. Gostava de andar correndo pelas ruas de Brasília. E aí um certo dia ele falou, cara, por que tu não vai correr no autódromo? Eu falei, não, me dá uma chance, velho. Corri de carro aqui em Brasília, parei meus estudos, parei de estudar, comecei a correr de carro. Esse negócio começou a virar bom. Eu ganhei campeonatos aqui em Brasília, ganhei o primeiro campeonato, ganhei o segundo campeonato, uma despesa miserável. Eu falei, cara, isso aqui não vai me dar futuro, velho. Comecei a estudar outras categorias e a Stock Car também só gastava dinheiro. Eu falei, essa porra não vai dar futuro, não. Isso aqui eu só vou gastar e não vou ganhar. Eu tenho que construir família, eu tenho que ter filho, eu tenho que ter casa. Falei, pai, não quero mais essa porra pra mim, não. Mas o que tu vai fazer da vida? Tu só sabe fazer isso? Tu só sabe fazer isso? Eu falei, não, eu sei falar no rádio. Ele, como é que você sabe falar no rádio? Você nunca falou. Eu falei, me dá uma chance. Aí ele falou, não te dou uma chance. Eu falei, como assim, pai? Eu quero só falar no rádio. Quero ganhar dinheiro com você. Ele, de jeito nenhum. Pra você trabalhar comigo, você vai ter que estudar. Eu falei, mas estudar? E na época eu falei pra ele, tinha 12 pessoas que trabalhavam pra ele. Eu falei, pô, pai, essas 12 pessoas que trabalham com você no estúdio, o seu estúdio aqui é muito maior, muito mais bonito que o meu pai tinha. Eu falei, 12 pessoas trabalham com você, nenhuma das 12 lá tem segundo grau. Ele falou, você só trabalha comigo se formar. Cara, mas eu xinguei ele todo, Goldinho. Mas xinguei na minha cabeça, que se fosse na frente dele, ele me dava uma porrada. Eu falei, cara, que filho de uma mãe, cara. Que filho de uma mãe. Eu falei, quer saber? Eu vou estudar. Vou estudar. Foi a época que eu comecei minha faculdade. E, cara, Goldinho, eu já fazia matéria com ele na rua. Eu já andava com ele. Eu já escrevia matéria pra ele. Eu já conhecia os polícia tudo. Mas nesses 4 anos de faculdade, nenhum dia ele deixou eu falar na rádio. Ele falou, você só vai falar nessa rádio o dia que você me mostrar o diploma de formado. Eu falei, tu vai pagar a faculdade? Ele, de jeito nenhum. Eu te dou o mês, você paga. E ele me arrumou um emprego. Ele me arrumou um emprego numa administração. Eu lembro até hoje, Marcelo Amaral era administrador lá do Lago Sul. Do Lago Sul, que meu pai era muito amigo do pai dele. Me arrumou esse emprego, eu ganhava 1.100 conto, pagava 900 de faculdade. E no meio da minha faculdade, Godinho, você já deve ter ouvido falar, até porque você é do Sol Nascente aqui, eu inventei aquele jornal Na Polícia nas Ruas. Aquele jornal... Muito conhecido, muito conhecido. O povo chamava de pinga-sangue, aquele negócio lá. Diziam que se espremer aquele jornal ali, ele sai sangue. Ali, né? Inventei aquele jornal no meio da minha faculdade. E ali eu pensei, agora meu pai me deixa falar no rádio. Não deixou, cara. E aí eu continuei ali nessa minha saga de me formar. E aí acabei me formando. E no dia que eu me formei, na sexta-feira, na segunda, ele deixou eu entrar no ar. Nessa dele deixar eu entrar no ar, eu comecei minha carreira de rádio ali. Mas, Godinho foi, sei lá, coisa de Deus, cara. Muito coisa de Deus. Que foi, depois de eu entrar, eu trabalhei com meu pai, eu acho que mais uns 2, 3 anos. A saúde do meu pai começou a debilitar, cara. Debilitar muito. E eu já ia às madrugadas pra rua, a gente dividia Brasília em algumas áreas, alguns repórteres, e tipo assim, ó, você cobre Ceilândia, Goldinho você cobre Ceilândia, Fred, você cobre Ceilândia, Taguatinga, Samambaia e Recanto. Fred, eu era do plano piloto até Planaltina, então tudo que acontecia ali naquela área de Asa Sul e Norte, Lago Sul e Norte, subindo ali Paranoá, Itapuã, Del Lago,
Sobradinho 1 e 2 e Planaltina, tudo era meu. Eu cobria aquela área e vinha pro rádio. Teve uma época que eu comecei a chegar pro meu pai e falar, pai, descansa um pouco, cara. Me dá um pouquinho mais de chance de falar no ar. Aí, em vez de eu fazer 2 matérias, ele deixava eu fazer 4. Em vez de fazer 4, ele deixava eu fazer 6. Aí, uma época, ele deixou eu apresentar 1 hora do programa, outra hora ele apresentava. E aí, cara, teve um dia, Godinho, que eu vi meu pai muito ruim, cara. Muito debilitado, sabe? Fraco. E ele tava amarelaço. Tava com o branco do olho muito amarelo. Eu falei, pai, tu tá mal, cara. Aqueles velho turrão, não ia pro hospital de jeito nenhum. Mas não tinha quem fizesse aquele... O bicho era turrão. Não adianta, ele só fazia o que ele queria. Eu falei, pai, vai pra fazenda, vai pra chácara, vai descansar, cara. Era uma quarta-feira. Vai descansar. Deixa que eu toco o programa aqui. Aí ele deixou, ele voltou a segunda-feira, Godinho. Pior do que na quarta que ele foi. E aí a gente tava no CAUB. Ele saiu, era de 6 às 8, ele saiu às 7 horas da manhã do estúdio. Falou, tô passando mal. Eu falei, pai, aguenta aí, que eu vou chamar o break comercial e vou lá te ver. Aí nessas 7 horas eu fui lá vê-lo, meu pai tava muito ruim. Eu falei, pai, aguenta aí que nós vamos pro hospital. Ele falou, não vou. Eu falei, pai, eu vou terminar o programa e nós vamos pro hospital. Nesse dia terminou o programa, foi uma discussão muito grande. Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Até que esse dia foi o primeiro e único dia que eu alterei minha voz com meu pai. E falei pra ele, pai, ou tu entra no meu carro, cara, eu vou te pegar à força. Não dá mais. Não dá mais pra ver você do jeito que você tá, se definhando e sem fazer nada. Ou tu entra no meu carro, ou eu te pego à força, cara. Aí ele, porra, puta que pariu, daquele jeito dele. Eu vou, mas tu não manda em mim não, seu filho de uma égua, que blá, blá, blá. Entrou no meu carro. Godinho, naquela época tinha 1 ano, cara, que a gente tinha feito um plano de saúde pro meu pai, porque ele também não aceitava. Ele falava, eu pago imposto, quem tem que cuidar de mim é o governo, é o Estado. Não vou. E tinha 1 ano que a gente começou a pagar o plano de saúde dele, escondido dele. No dia que ele passou mal, a gente estava no CAUB, ele falou, me leva pro hospital do Gama. Eu falei, não, pai, vamos pro hospital lá na Zanorte, que eu conheço um pessoal lá e a gente vai pra lá. Eu não tenho dinheiro pra pagar essa porra, não. Eu falei, não, tá resolvido. Vamos pra lá. E aí meu pai se internou, cara. No dia que eu cheguei no hospital lá, a gente entra numa antessalazinha pra saber como é que você tá, né? O cara palpou meu pai e aí deu um bocado de exame e falou, ó, vamos ali fazer o exame ali. Aí quando a gente estava saindo do consultório pela portazinha de trás, a gente já tinha se apresentado, meu pai tinha falado quem era ele, eu tinha falado que era o filho dele, o Fred. E aí ele falou, Silvio, vai, Fred, você fica. Meu pai saiu pela portazinha de trás ali e o cara falou, Fred, teu pai tá com câncer, cara. Eu falei, tá louco, cara? Meu pai com câncer, pô? Então, pô, meu pai, como é que tu sabe que meu pai tá com câncer? Porque é muito grande, tá avançado. E aí, Goldinho, foi desse dia pra cá que eu assumi o rádio sozinho, velho. Desse dia pra cá eu assumi o rádio sozinho. Isso foi em 2011, janeiro de 2011, mas exatamente no dia 20 de janeiro de 2011. Foi o dia que eu entrei no hospital com ele. E ali meu pai durou só 2 meses, velho. Meu pai morreu no dia 11 de março de 2011. Foi uma guerra, velho. Foi uma guerra emocional pra mim, porque era um cara forte pra caceta, né? Você tinha ele como? Ele era o sustento de 12 pessoas, ele era o meu sustento, ele era a minha força, velho. Ele era, sabe, em quem eu escorava, ele era em quem eu trocava ideia. Eu não trocava ideia com mais seu ninguém. Eu já tinha aberto mão dos meus amigos, porque numa época eu bebia pra caceta, eu bebia muito, eu gostava de tomar uma cajibrinha, gostava de beber muito. E na época que meu pai falou que pra eu entrar no rádio, eu falei, cara, não dá pra um repórter de polícia andar bêbado no meio da rua. E eu parei de beber. E então eu tive que me afastar dos meus amigos todos bebiam muito. Então eu só tinha meu pai de amigo, cara.
Eu só tinha o meu pai de amigo. E eu perdi tudo que eu tinha ali. Era ver meu pai se definhando, cara, naquele hospital. E mesmo naquele hospital, o filho que estava com ele todos os dias era eu. E nessa época meu pai já tinha 10 filhos. O filho que estava com eu era eu todo dia. Então ficava no hospital com ele até 5 da manhã, ia fazer o programa às 6 horas da manhã, às 8 já voltava com ele para lá e foi muito drástico aquilo ali. Você vê a pessoa emagrecer 10 quilos, parece em 3 dias, sabe? Desculpa quem estiver vendo. E eu vi as feridas no meu pai crescer assim na perna dele, que a gente teve que tomar uma decisão de amputar a perna dele de um dia pro outro, velho, pra ver se ele sobrevivia. E nessa porra dessa amputação ele não voltou mais, velho. Eu vi ele entrando de cadeira de roda na sala de cirurgia e é a última imagem que eu tenho do meu pai vivo, velho. É a última imagem que eu tenho do meu pai vivo. Eu dando benção pra ele, que eu dava benção, beijava a mão dele, ele e a minha. A última benção que eu dei pra ele foi na porta da sala de cirurgia e nunca mais vi meu pai. De lá pra cá começa a minha saga, véio. Todo mundo acha que o Fred nasceu ali naquele estúdio com ar-condicionado, roupinha bonitinha, usando terno numa televisão. E nos dias difíceis lá eu falava pra ele, eu nunca vou largar essa porra, pai. Nunca vou largar o rádio, velho. Eu posso chegar onde eu chegar, velho. Eu posso fazer o que eu fizer da minha vida, eu nunca vou largar o rádio. Eu te prometo. E prometi pra ele que nunca ia largar o rádio. E quando ele morreu, eu fui lá no Vigão. Vigão, e aí, cara? Como é que fica eu no rádio? Ele, você não fica. Eu falei, como assim, Vigão? Ele, você tá dispensado, o bom era seu pai. Eu falei, caralho, não faz isso comigo, Vigão. Eu tenho 12 pessoas pra sustentar, cara, são 12 famílias comigo. Eu falei, por que você não me quer? Aí o Vigão falou pra mim, porque você tem um pulmão pequeno, tem a voz ruim e gagueja. Ele falou isso na tora pra mim. Você tá dispensado. Eu falei, caralho, Vigão, não faz isso, velho. Me dá uma chance. Ele falou, seu pai trabalhou 17 anos comigo. Todos os 17 anos, seu pai foi primeiro lugar no ar. Os 17 anos, seu pai foi primeiro lugar no ar. Eu te dou uma chance. O primeiro Ibope que chegar aqui, seja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 meses, primeiro Ibope que chegar aqui nessa rádio e você tiver em segundo, você tá fora. Eu falei, caceta, velho. Eu já tava desesperado, Gold, pela morte do meu pai. Eu não tenho nenhum outro jornalista. Eu não tinha amigo. Meus amigos hoje são muito poucos. Poucas pessoas conhecem minha casa. Porque é uma vida de repórter policial. Não dá pra eu estar na rua. Eu abro mão de muita coisa pra ser repórter de polícia, pra xingar bandido. E fiquei muito bravo com a minha equipe, cara. Foram tipo 2 meses pagando muito sapo aquela galera. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Eu tava muito chefe e não tava líder, sabe? E no terceiro mês, do segundo pro terceiro, eu chamei minha equipe e falei, galera, desculpa, velho. Não é isso que é o Fred, velho. Não foi isso que meu pai me ensinou a fazer. Não foi gritar com os outros. Não foi brigar com os outros que meu pai me ensinou. Meu pai me ensinou a ser um cara alegre, velho. Meu pai me ensinou a ser um cara responsável. Meu pai me ensinou a ser um cara amigo. Desculpa pelo que eu fiz com vocês. Peço que vocês continuem comigo aqui agora e nós vamos fazer um trabalho ímpar. E aí, Goldinho, ser meu pai, cara, começou a, sei lá, de como, o porquê. Deus, eu sou um cara muito temente, velho. Tu olhar meus joelhos têm calo de tanto que eu oro, velho. Todo santo dia eu não saio de casa sem me ajoelhar no meu banheiro. Não tem um dia. Meu pai passou de 45 mil ouvintes, eu passei para 75 mil em 3 meses, velho. Não sei como. E comecei a ter interesse de outras rádios. A Clube FM ainda é uma rádio sensacional. É uma rádio com os melhores equipamentos do Brasil. Era o lugar que meu pai queria trabalhar, que ele falava que queria estar no Correio Brasiliense, no grupo do Correio Brasiliense, e nunca chegou lá porque falava que era uma rádio de elite. E a gente falava pra pobre. E falava pro meu pai, ó, você nunca vai estar aqui, cara, você fala pra pobre.
Aqui é uma rádio de elite. E depois que meu pai morreu, a rádio de elite me chamou, velho. E nessa da rádio de elite me chamar, eu falei, velho, eu vou trabalhar aqui, mas vocês vão ter que trabalhar do jeito que eu quero. Porque vocês fizeram isso, isso, isso com meu pai. Se vocês fizerem isso, isso, isso pra mim, eu venho. Caso contrário, eu não preciso da elite. Eu preciso dos pobres. Falei pra ele, preciso dos pobres. Foi um ano de negociação até fechar um contrato do jeito que eu queria, Godinho. E assim foi minha trajetória no rádio. Desde Lusiânia, andando com ele, vendo ele, trabalhando 10 anos com ele, sem estar no rádio, 4 anos fazendo uma faculdade, sem ele deixar eu falar, e daí eu comecei. E são 11 anos sem ele no ar, cara, diariamente, acordando 4h20 da manhã. Já tentei buscar alguns irmãos para trabalhar comigo, mas não é fácil, velho. Sabe, o povo vê a gente ali e vê o que a gente tem hoje, né? Mas tenta acordar 4h20 da manhã um mês inteiro. Você avalia eu fazendo isso há 11 anos, velho. Você avalia eu fazendo isso há 11 anos. Foi punk. É punk.